hoje nós vamos entrar aqui numa mensagem especial, eu creio que tocará o seu coração. Nós temos que estar atentos, pessoal, né? Você que já é de Cristo, se você não é, o aceite. A Bíblia fala em Romanos 8:1, por exemplo, é só um comentário breve antes de começar a mensagem, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Nós sabemos que quando nós o aceitamos como Senhor da nossa vida, nós somos justificados pelo sangue na cruz derramado, somos inocentados. Só que nós sabemos que vivemos no mundo mal, e nós vamos entender isso, que nós temos que estar sempre nessa comunhão buscando. Você que convive no seu dia a dia, que está sempre, escolas, trabalho, tudo isso faz parte, você convive, mas cuidado para essas coisas não contaminarem a sua caminhada, porque pode atrapalhar a sua vida com Deus, não só nesse tempo, mas até a vindoura. Então nós temos que entender isso em nome de Jesus, e vamos entender hoje, com base em Apocalipse. Vamos para lá agora, pessoal? Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Versículo 11. Apocalipse 22, versículo 11. Nós estamos falando sobre o mês da diferença, que Deus fará a diferença entre a vida do justo e do ímpio, né? Entre a vida do justo e do ímpio. E justo é justamente o que nós estamos estudando. Vamos entender isso aqui? Apocalipse 22, 11. Creia que nessa manhã, como a cada dia, você vai ter uma bênção grande em nome de Jesus. Diz aqui, povo de Deus: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. A gente vai explicar esse versículo. E quem é justo, faça o quê? Justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, se nós pegarmos esse contexto, pegar essa base, ou melhor, pegar esse versículo, sem as demais partes, que também tudo está incluso, né? A pessoa pode se limitar, por exemplo, uma pessoa que um dia errou, continuar errando, e não tem nada a ver. Porque no momento que nós éramos injustos e aceitamos a Cristo, nós somos justificados por Cristo. Então deixamos de ser injustos e nos tornamos justos. Não precisa abrir, só faço um comentário também. Na segunda carta aos Coríntios 5, 21, a Bíblia fala que aquele que não tinha pecado, se fez pecado em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então aquele que não tinha pecado assumiu o meu pecado, para que nele eu fosse feito justiça. Então sim, eu era injusto e praticava injustiça, porque eu não tinha o conhecimento de Cristo, mas eu encontrei Jesus. Quem encontrou Jesus aqui? Jesus transforma, pessoal. Então ele nos tirou da injustiça e nos fez justos, nos tirando dos nossos pecados e colocando sobre ele. Agora somos inocentados, porque justificado, o missionário explicava, é inocentado pelo sangue de Cristo. Só que isso não nos torna isentos de um mundo corrompido. Isso não nos torna isentos de situações que aparecem. Então não é porque eu estou justificado que me dá aquele velho conhecimento, aquele termo bem conhecido, que claro, não é o nosso caso, nós temos entendimento suficiente para isso, que muitas pessoas um dia ouviram, alguém já ouviu falar, né? Salvo uma vez, salvo para sempre. É assim que funciona? Claro que não. Se for salvo para sempre, por que eu ficar nessa terra? Me leva para o céu logo, Eu quero ser salvo para sempre com Jesus no céu, só que eu tenho que conquistar cada dia aqui. Nós temos que fazer, nós somos justificados, mas o mundo é sujo. Nós somos santificados, mas o mundo é sujo. Aí que você observa onde muitas pessoas um dia estiveram na graça, na presença de Deus, e hoje não estão, porque deixaram que o mundo sujo o tirasse da presença de Deus. E nós temos que estar atentos para isso. E o João foi usado na ilha de Patmos para ter essa revelação no último capítulo de Apocalipse, ou seja, o que encerra a Bíblia, para nos falar que se você é justo, e é porque você foi justificado, se alguém ainda não aceitou a Cristo, está na injustiça, aceite hoje, receba o Senhor como seu Senhor e Salvador, coloque a sua vida no altar de Deus, que o sangue de Cristo que já foi derramado te purifique de toda a imundícia e te faça um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Então isso é a nossa parte, mas para quem já fez, quem já participou, quem já aceitou, já é justificado. Então aquele que é justo tem que fazer o quê? Mais justiça ainda. Aquele que é santo tem que ser mais santificado ainda. Porque esse mundo não para, pessoal.
Nós estamos vendo aí, não estou falando, dando crédito a nada, é só um comentário mesmo. O como que tem evoluído a corrupção, não financeira só, de várias áreas. Com a propagação da rede social, é óbvio que isso vai acontecer e vai crescer, porque agora o conhecimento fica de todos. Né? Hoje em dia a pessoa não está muito contente com alguma coisa, vamos supor, uma coisa bem comum que a gente ouve aí, a pessoa está no hospital, por exemplo, aí fica aquela demora pelo SUS, alguma coisa do tipo, aí fica aquela demora, aí de repente ela pega o celular e já começa a gravar ao vivo. Olha só que vergonha que está aqui. Hoje todo mundo tem conhecimento de tudo. Né? Os olhos estão aí em todas as partes. Né? Quando a pessoa é descontente, ela é meio revoltada com a vida, ela vai lá e faz isso. Então se expõe muitas coisas e vai expor mais sujeira do mundo ainda. A Bíblia fala que o amor se esfria por causa que multiplica o quê? A iniquidade. O amor de muitos vai se esfriar, vão se esfriar, porque a iniquidade se multiplica. Por isso que nós temos que cada vez mais, independente se multiplica a iniquidade de muitos ou do mundo em si, nós temos que aprender e andar cada vez mais em santificação. Se você é santificado em Cristo, se santifique mais ainda. Se você foi justificado por Cristo, que você viva cada vez mais justificado. E é isso que nós temos que tomar um grande cuidado. Um exemplo claro que Jesus deixou para nós, disso que nós estamos passando, também é em João, só que agora é João que também escreveu. Só que é lá no Evangelho, João capítulo 13, pessoal, vamos para lá? João capítulo 13. Aqui é um momento especial onde Jesus, ele nos ensina, dá grandes lições. Você não faz parte do mundo, mas você convive nesse mundo. E o mundo é sujo. E isso que temos que tomar cuidado. O mundo é sujo. Não sei se já aconteceu com alguém, um exemplo bem banal, mas não sei se já aconteceu com alguém, creio que sim, é claro, né, de você ter acabado de colocar uma roupa e ela era um pouquinho clara, e de repente você encostou em uma parede, ou você encostou num corrimão, ou em qualquer lugar que você nem imaginava, e de repente sujou. Mas você tinha acabado de limpar. Aí o que você vai fazer com a roupa? Vai jogar fora? Se você suja, está lá, acabou de sair com a roupa, aí de repente você vai lá, coloca alguma coisa, roupa, vou generalizar, roupa branca, que suja fácil, é claro, suja fácil porque é visível, né? Aí sujou, o que você faz? Sujou minha roupa, encostei no pilar, estava cheio de pó, ficou minha roupa pouco acinzentada. Você vai jogar fora ela? É claro que não, você vai fazer o que de novo com ela? Lavar. Aquele que é puro, se purifica. Porque o mundo fez isso, não é você que fez isso, não é o que você errou, mas o mundo está sujo, gente. Aí o que eu faço se isso acontece? Eu tenho que me lavar, tenho que estar sempre me justificando, sempre, todas as vezes necessário for. Não temos que ser obcecados por isso, mas temos que fazer o que é certo. Né? Isso vai nos ajudar espiritualmente a ter uma vida espiritual mais saudável. E é muito importante. João 13, Jesus ensina a gente, pessoal. Versículo 5 em diante, tá? João 13, versículo 5. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com as toalhas com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim. Então Pedro, ele achou um absurdo, dá para entender isso, que quando o Senhor Jesus foi lavar os pés dos discípulos, começou a lavar, e chegou em Pedro, Simão Pedro, que é conhecido, nós sabemos quem que é, né? Quando ele chegou em Pedro, ele disse: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Segundo a história, havia, cada família que tinha uma boa condição, havia uma pessoa específica, serva, para poder só lavar os pés de quando chegasse de casa, porque isso era um costume e também tradição. Isso vem lá desde Gênesis, quando ocorria, por causa que naquele tempo usavam sandálias, não usavam sapatos e tudo mais, e não tinha asfalto, como nós temos hoje, não tinha piso frio, como nós temos hoje, então havia muito pó. Então, para entrar em casa, havia alguém só para fazer isso de uma forma específica, só para lavar os pés. Aí, de repente, o Messias, o Deus na terra, decide lavar os pés. Aí Pedro ficou, claro, como qualquer ser humano, ficaria sem graça. Vamos pôr assim de uma forma bem popular, né? Sem graça. O meu Senhor, o meu Deus, que já caminho com Ele há 3 anos, quer lavar os meus pés? O que é isso, Senhor? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor do Senhor, né?
Não faça essas coisas, não. Só que Jesus estava querendo dar uma lição, pessoal. Você é de Jesus. Amém, gente? Mas o mundo não é mais dele. Esse é um detalhe importante. O mundo está corrompido, o mundo está sujo. Você pode trabalhar numa empresa onde que você ouve muitas coisas erradas. E tem coisas que você nem percebe, mas que fica aqui, ó. Você vai dormir e fica na mente. Você assiste uma televisão, não estou dizendo que é errado, tá, pessoal? Não somos contra, não. Só temos que ter o controle, literalmente, né? Não só o físico, mas de tudo que a gente assiste. Mas às vezes você vê coisas, não estou falando que você está procurando, ou alguém está procurando um pecado, não é isso não. Mas está vendo ali, às vezes, situações, você vai lá, se não tomar cuidado, você fica revoltado. Como que pode alguém fazer isso? Tem que pagar. Sabe aquela revolta que começa a surgir? São muitas pessoas, o mundo é sujo. E nós temos que entender que quando somos justificados, Jesus lavou toda a nossa vida. Mas nós temos que caminhar nessa caminhada que nós temos, da fé, nós caminhamos também no mundo. Até para levar o Evangelho. E nessa caminhada da fé que nós damos no mundo, há decepções. Nessa caminhada da fé, quantos são os cristãos que são de Deus, são de Cristo, mas acontece algo que eles não esperavam e começam a ficar com mágoa. Mas são de Deus, não deixou de ser de Deus, mas entra no coração um negócio desse. Estamos no mundo, gente, mas não somos dele, só que esse mundo é mau. Aí diz aqui, Jesus falando para Pedro, Pedro falou, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Jesus falou no versículo 7. Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Ele ia entender ainda. 8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Ô Pedro, se eu não fizer isso, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro ele falou, versículo 9, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí que eu falo que Jesus explica, 10. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. No caso ele falava de Judas, né? Mas tirando Judas de lado, vamos levar para Pedro. Pedro falou, Senhor, jamais o Senhor vai lavar meus pés. Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Pedro, um pouco exagerado, né? Dá para entender, então lava a cabeça, lava tudo. Jesus falou, não é necessário, porque vocês estão lavados. Quando você é de Cristo Jesus, Ele te lava. Você é justificado, eu sou justificado. Aquele que é justo, seja justificado ainda. Você é lavado, você é inocentado. O seu pecado não é tirado, não é coberto, perdão, é completamente tirado. Se você o confessa, é claro. O missionário falava hoje no culto das 7, eu assisti um pedaço, ele falou que ele acordou às 3 da manhã, mas porque um telefone ligou e ele foi orar. Ele estava pedindo a Deus, Senhor, me dá o dom do arrependimento. Eu preciso ter, porque se alguma área eu falei com o Senhor e não estou me arrependendo, eu não sei, eu preciso. Ele até falou assim, missionário, o Senhor faz isso, eu sou como vocês, eu preciso. Nós temos que ter isso dentro do nosso coração, não importa quem você seja, se eu estiver errado, Senhor, me dá o dom do arrependimento, eu não quero que a minha caminhada, trazendo para a mensagem de hoje, seja corrompida nessa terra. Peça ao Senhor, não importa o quanto tempo de igreja você tem, a sua experiência, quantos demônios você expulsou, quantas pessoas você trouxe para a igreja. Peça para o Senhor, Senhor, me dá esse dom do arrependimento, eu vou pedir, Senhor, me dá o dom do arrependimento, tem alguma área que eu não me arrependi ainda, ou que eu acho que não tem problema e tem, me dá esse dom, eu não quero ficar perdido. Eu tenho que lavar os meus pés, eu sou santificado pelo Senhor, somos santificados, o Senhor nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, só que o mundo está nas trevas ainda. Nós não, estamos na luz, só que nós andamos aonde, pessoal? Nesse mundo, o dia a dia. Às vezes tem pessoas que ficam revoltadas, nada, por favor, não estou dando direta não nem sei se isso aconteceu aqui, mas com o vizinho. Você é de Deus, mas tem um vizinho seu que fica atazanando, tem gente que fala assim, né? Não sei o significado direto de atazanar, mas eu sei que funciona. Mas tem lá e você fica revoltado, fica com bronca. Você é de Deus, mas se não lavar os seus pés, esse mundo vai te sujar. Vai sujar a sua caminhada. O seu corpo pode estar lavado, mas os seus pés é o que te conduz. Lembrando que isso aqui é só um símbolo, tá, pessoal? Não precisa alguém ficar lavando o pé, não. Hoje, nós sabemos que é pelo caminho espiritual, no âmbito espiritual, onde que nós não podemos ter nossas pegadas sujas. Porque é pelas pegadas que as pessoas vão encontrar Jesus. É pelos seus passos que as pessoas vão encontrar Jesus.
É pela maneira de você andar que as pessoas vão encontrar Jesus. É dessa forma, se nós deixarmos nossos passos sujos, as pessoas não vão encontrar da forma correta. Então Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, não é necessário lavar outra parte, porque você já está limpo. Só que os pés é necessário. É com os pés que você caminha, é com os pés que você anda, é com os pés que você mostra aonde você vai. Então é os pés que eu tenho que lavar. E se eu não fizer isso, não terá parte comigo. Todos os dias, todas as vezes, todos os instantes, quando necessário, não esqueça que os teus pés, que conduz a caminhada cristã, por onde você for, deve ser lavado. Não se esqueçam disso. Lá em João ainda, mas a primeira epístola de João, até agora nós só vimos João, né? De Apocalipse foi ele que escreveu, João, que é o evangelho dele, e a primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 5. Versículo 19, pessoal. Nós somos santificados, você já foi lavado, você que encontrou Jesus se entregou para Ele. Se não fez, faça. Se ainda está na injustiça, deixe Jesus ser a sua justiça. Ele vai te justificar. Aí Ele vai e te limpa. Porém, no momento que nós somos lavados, nós não deixamos de fazer parte do mundo. Afinal, o mundo existe, né? Por isso que muitas pessoas, nós temos que estar sempre alertando, né? Não vou alterar a mensagem não, pode manter em 1 João 5,19, mas muitas pessoas têm que estar ouvindo 1 Coríntios 15,33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Você está sempre, eu estou sempre sendo levado aos bons costumes cristãos, da palavra de Deus, do ensinamento de Cristo. Porém, muitas vezes nós damos nesse mundo que convivemos atenção a quem não se pode dar e corrompemos nossos pensamentos. Corrompemos nosso jeito de andar. Às vezes somos de igrejas, andamos dentro da igreja, mostramos que somos cristãos, mas os nossos pés não são mais lavados. Então a nossa caminhada foi corrompida. Temos que voltar e nos encher. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19, diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Muitos conhecem esse versículo, mas é sempre bom citar para saber onde que está, né? Nós sabemos que somos de Deus, amém, pessoal? Eu não tenho como chegar aqui e falar que você não é de Deus. Você e Deus que vai fazer isso, só que claro, eu vou ensinar e a palavra vai tocar. Mas o mundo está onde? Todo o mundo. Não tem uma parte que no mundo não está no maligno. Não tem uma parte que no mundo não está no maligno. Está no maligno. Então nós não podemos andar sem nos limpar, porque a nossa caminhada, ela é uma caminhada de sucesso, só que o mundo é sujo. Então Jesus mostrou para os seus discípulos e disse para Pedro que ele entenderia só depois que é necessário limpar os seus pés, o qual gera a sua caminhada nesse mundo. Porque o mundo suja, é normal. É natural, dia a dia. Não fica sem vir na igreja. Lógico que isso é parte do meu interesse, mas não é só meu interesse, não. É o interesse de quem quer Deus, pessoal. Não falta. Quanto mais você falta, mais você convive no mundo. Eu não estou falando que se você faltar, você vai para o inferno. Estou falando que você vai ficar fraco. Suas caminhadas vão ser mais difíceis, porque não vai se limpar. Ouvir uma mensagem dessa vai ajudar tanta gente, pessoal, mas tanta gente. Nós vamos ter aqui no mínimo, quando passar na nossa TV, no mínimo 10 a 15 mil pessoas assistindo de uma vez só. Isso no mínimo, num momento difícil, se não for milhões aí que chegam. Mas quantos de nós aqui também não estamos precisando? Você deixa de vir, você deixa de ouvir uma mensagem que te limpa, que é lavar os pés. Tudo bem, eu leio em casa, tudo bem, eu assisto na TV, isso ajuda, mas não é suficiente. Tem aqueles momentos necessários de a gente estar ali sempre diante de Deus, que limpa os nossos pés, deixa bem claro aqui, não é o pastor Vitor que limpa os seus pés, não. É Jesus, ele deixou bem claro, é a palavra. Foi Jesus que limpou os pés dos discípulos. Ele não falou, vamos fazer o seguinte, vou ensinar vocês a solidariedade, eu vou ensinar vocês o companheirismo. Eu vou dar o primeiro exemplo, estou lavando. Agora, Pedro, lava o do João. Ô João, lava o do Tiago. Ô Tiago, lava o do André. E assim foi indo, ele não fez isso não, ele lavou de todos. Quem lava é Jesus, gente. Quem lava é a palavra. A nossa posição é pregar, a nossa posição é crer, a nossa posição é santificar, em todos os sentidos.
A sua posição como uma mulher de Deus, solteira, é se manter pura até o dia do seu casamento. Amém, gente? E você, jovem, também, a sua posição de servo de Deus, o mundo vai falar para você que não tem problema. O mundo vai falar para você que não tem problema, que tudo bem, isso é comum. Mas Jesus não diz isso, ele tem que te lavar. E a palavra que prega coloca o temor no coração. Se alguém está pensando em fazer isso, hoje vai pensar 10 vezes. Se não tivesse nesse culto, faria. É a palavra que santifica. Que te mantém salvo, sempre se você a viver, mas que limpa a sua caminhada. Faz a diferença, pessoal. Não falta, se esforce de verdade. O Senhor vai conduzir sempre da melhor forma. Vai te ensinar sempre da melhor forma. Vai te ajudar. Deus, ele sabe usar quem ele quer. E quando ele usa, ele toca. Vamos aqui ver um exemplo do que eu estou dizendo. Um homem de Deus, pessoal. Mas olha, de Deus mesmo. Ele ouviu uma voz que disse para ele sair da sua casa, da sua parentela e ir para uma terra que Deus mostraria. Todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Falando de Isaac. É isso? Não, bom, né? Amém, pastor Isaac. Estou falando do papai dele, né? Do Abraão. Ainda como Abraão. Gênesis 12, pessoal. Mas não é porque você é de Deus que você não está isento de andar no mundo, tá? E aí que tem que tomar cuidado, porque tem consequências se você não se lavar. Olha só, Gênesis 12. Gênesis 12, o versículo é o 10. Aqui Abraão já tinha saído da terra dos seus pais, de Ur dos Caldeus, estava rumo à terra prometida, que ele jamais sabia onde que era, né? Deus foi levando ele. E num período de crise, ele passou pelo Egito, que é onde que eu quero falar para vocês. Gênesis 12, 10. Diz assim, pessoal. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. O Egito é um símbolo hoje para nós, não estou falando da nação Egito hoje que está lá, né, mas estou falando do tempo passado. O Egito é um símbolo claro do que é o mundo, porque ali é onde que havia idolatria, ali que havia os grandes, ali que havia toda a corrupção, ali que tinha tudo, ali era a potência da economia, política e tudo mais, naquele tempo de Abraão, né? Com Cristo já mudou para Roma, já mudou tudo mais. Mas aqui no tempo de Abraão já tinha tudo isso. O Egito não era um local, só que Abraão foi peregrinar lá. Foi peregrinar, foi passar um tempo ali. Ele não era morador do Egito, mas ele foi passar. Afinal, o Egito tinha uma boa condição. O Abraão era um homem de Deus, correto, pessoal? O único de sua casa que ouviu a Deus. E ele saiu da terra dele e estava andando rumo à promessa de Deus. E a gente sabe como que foi. Só que nesse período todo, o Abraão de crise, desceu ao Egito. Eu estou dizendo, o mundo faz parte, a gente está aí para conviver, a gente está aí para trabalhar, a gente está aí para estudar, a gente está aí para fazer muitas coisas. Só que nós somos peregrinos, nós não somos moradores. O seu trabalho não é a sua vida. Pelo contrário, isso aí é só parte de um sustento, que tem que ser, cada vez mais vai ser abençoado em nome de Jesus, vai ser mesmo. Mas talvez no trabalho, tem coisas que você vê, tem coisas que você convive, o estresse que você adquire, são coisas que contaminam sua caminhada. Da mesma forma que desceu Abrão ao Egito num tempo de crise, ele também saiu de lá. Gênesis 13, versículo 1, pessoal. Você já destratou alguém por alguma coisa que aconteceu no seu trabalho? Não precisa falar em voz alta, não precisa se expor. Mas você é uma pessoa de Deus, você não deixou de ser de Deus por isso. Mas a sua caminhada se sujou, você tinha que limpar os seus pés na presença de Deus, na palavra de Deus. E às vezes isso acontece. O marido distrata da esposa pelo que ocorre no serviço. Mas ele é de Deus. Não digo que distrata com violência. Distrata com palavras, às vezes, com algum gesto, alguma coisa. Mas você é de Deus. Mas por que isso aconteceu? Porque eu estou com a cabeça cheia, meu serviço fez isso comigo. Ou seja, você é de Deus, mas peregrina num local onde te deixa sujo. Mas aquele que é limpo, se limpa mais ainda. Aquele que é justo, se justifica mais ainda. Aquele que é santo, se santifica mais ainda. Gênesis 13:1. Abrão desceu ao Egito e peregrinou lá. 13:1 diz: Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. Então Abrão foi para o Egito, aconteceu algumas coisas, ele omitiu que Sara era sua esposa e disse que era sua irmã. Não se esqueçam que ele e Sara eram irmãos também por parte de pai, mas se casaram naquele tempo totalmente comum, né? Mas ao mesmo tempo ele
omitiu algumas situações, passou alguns apertos, tinha medo de perder a esposa, ser morto por isso e muitas outras coisas. Mas Abraão ele enriqueceu mesmo assim, Deus era com ele, porque Abraão é um homem de Deus. Só que ele andou no Egito. E se você não se lava do que o Egito te oferece, se você não se lava do que o mundo te oferece, sem saber você traz para casa problemas que podem trazer prejuízo eterno. Porque Abraão, ao sair do Egito, ele levou tudo que ele possuía, inclusive algo que ele trouxe do Egito. E aqui a gente vai entender, Gênesis 16. Gênesis 16. Então, nessa caminhada que você tem nesse mundo, você que estuda, você que trabalha, ou se você convive, seu dia a dia, sua vizinhança, seus amigos, né, algumas pessoas já perguntaram para mim, eu creio que algumas pessoas já tiveram esse próprio questionamento, perguntam ao missionário, perguntam ao pastor Jaime, perguntam aos pastores e falam: pastor, é errado escutar música secular? Depende, gente, para que você vai escutar? Vale a pena? Tem tanta música louva, não estou falando que é pecado não, mas qual que é o conteúdo? Tem coisa que você vai ouvir, você vai ficar lá lamentando porque perdeu, porque não ganhou, porque isso e aquilo. Tantas outras coisas, estou desmerecendo de fazer de maneira alguma, mas hoje nós temos qualidade na música gospel, é um exemplo, Fica a seu critério. Te sacia? Te sustenta? A Bíblia fala que aquele o qual você adora, você se torna. A música em si só, se você não tomar cuidado, você está simplesmente ministrando para alguém, e esse alguém, se não for Deus, se torna aquele o qual você ministra. O que tem de marido aí, ou esposa sem realização por causa de cânticos aí, que não é brincadeira, hein? Tem um lá que diz, vou falar por cima, o cidadão lá virou o termo popular é garanhão, pessoal, que é um cavalo, mas tudo bem. Viram garanhão porque fica lá, já tive mulheres de todas as cores. O cidadão vira, por quê? Fica cantando, eu gosto do ritmo, sei lá. Muda a letra, sei lá, faz alguma coisa. Você não percebe, mas a palavra tem o quê? Poder. Estou falando isso por algum motivo. Não planejei falar isso não. Não vou falar no próximo culto, só se Deus mandar. Mas temos que tomar cuidado, pessoal. Você está no mundo, o mundo é sujo. A intenção do mundo não é essa. Não é agradável. Você é de Deus, você é santificado. Olha o que aconteceu com Abraão. Ele foi para o Egito, no tempo de crise, peregrinou. Ele não foi lá, ele não era de lá, ele não era egípcio, ele era de Deus. Ele era um hebreu nato, mas ao mesmo tempo ele saiu de lá e por algum motivo a gente entende que ele não lavou os pés, que tinha que ter lavado. Olha o que aconteceu no Gênesis 16:1. Ora, Sarai, que se tornaria Sara, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E aí, cuidado para não trazer nenhuma Agar no seu coração, hein? Que o Egito oferece. Ela era uma serva egípcia. Abraão, pela primeira vez, desce ao Egito, porque a Bíblia não fala que quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele tinha uma serva egípcia. Mas pela primeira vez, pelo menos está achado na Bíblia, que ele saiu da casa dos pais, ele desce ao Egito. E quando ele sai, ele leva tudo que ele tinha, que ele possuía. Possivelmente lá ele ganhou uma serva egípcia. Só que essa serva egípcia se tornou mãe de um filho dele e que trouxe problema. Quando você não lava os seus pés, você traz vestígios do Egito, do mundo, para dentro da sua casa. São muitas as pessoas que estão trazendo. Quando digo Agar, não é uma outra mulher não, tá, pessoal? Pensamentos. Pode estar, em algum caso, ser aqui, Tem que arrancar isso aí. Tem que arrancar. Tem uma pessoa que pediu uma vez oração para o marido, porque o marido estava num grupo de WhatsApp, da empresa dele, nada demais, só que só tinha homem, e começaram a mandar fotos, me perdoa a expressão, de mulheres nuas nesse grupo, só que o marido é de Deus, e a esposa viu, ele não estava nesse grupo por isso, mas começaram a mandar. Isso incomoda a gente. Não que o marido ficasse lá, nossa, mas incomoda. E que mulher gostaria de ver no celular do seu esposo uma outra foto de uma outra mulher, ainda mais sem roupa? Mas não foi ele que pediu, é um grupo. Tem coisa que você não tem que participar, você é de Deus, o mundo está no maligno. E às vezes as pessoas estão aceitando as agares, Vou pôr agares, ou agars, não sei como posso falar no plural, mas estão aceitando do Egito, são peregrinos, não fazem parte desse mundo, são peregrinos, mas carregam com vocês, trazem para casa o que não se deve, não lavam os pés.
Bom, Jesus deixou tudo que era preciso anotado, pessoal. E ele fala no versículo 15, eu fiz, eu vos dei o exemplo para como eu fiz, vós façais também. Então santifique os seus pés. Você já está lavado, você que é de Cristo já está inocentado, mas os seus pés caminham nesse mundo, e os seus pés têm que ser limpos também. Então todos os dias não deixe de limpar. Se você peregrina neste mundo e é peregrino, não traga o que esse mundo oferece nas suas pegadas, porque isso vai contaminar a sua casa, como aconteceu com Abraão, que teve um filho, que depois teve que se desfazer e teve contenda dentro do próprio lar. Depois, com a misericórdia de Deus, depois de 13 anos, Deus pôde dar um filho da promessa, que foi Isaque, e chamado em hebreu, no livro de Hebreus, como o unigênito. E olha que ele teve Ismael. Ismael não foi considerado por Deus filho de Abraão. Coisa séria. Tudo porque trouxe do Egito, trouxe do mundo nas suas pegadas. Na sua caminhada, trouxe uma serva chamada Agar, egípcia, e que deu trabalho. Fico com essa lição que nós temos na palavra, para que na sua caminhada os seus pés sempre sejam limpos. É o único que precisa ser lavado, pessoal, é as nossas pegadas, porque o corpo já está santificado em Cristo. Então, aquele que é limpo, se limpa. Aquele que é justo, se justifica. Aquele que é santo, se santifica. Amém, gente? Que o Senhor fale mais com você, e hoje nós vamos fazer oração para